Testemunho de casamento restaurado. Eu me convenci a me fortalecer e parar de ser estúpida. Grace, como sua restauração realmente começou? Pois bem, meu marido terreno, que eu vou chamar de Aníbal, era cristão. Nos conhecemos pela internet, fizemos um namoro à distância, depois nos casamos e eu saí do meu país e fui morar com ele, cheia de esperança, porque eu realmente acreditava que Deus nos usaria em nosso casamento. Mas infelizmente o meu casamento sempre foi difícil e sempre busquei recursos para melhorá-lo. Na minha busca, eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Há mais ou menos 3 ou 4 anos, eu não me lembro, mas isso abriu muito os meus olhos para princípios da palavra que eu estava ignorando. Então eu comecei a aplicá-los, e as coisas aparentemente melhoraram por um tempo, mas depois pioraram seriamente. Para mim, não havia nada de errado comigo. Eu era uma esposa submissa, quieta, cuidadosa com a minha casa. Não entendia por que recebia tanto desprezo, e isso estava piorando. Nunca consegui agradar o Aníbal, não importa o quanto eu tentei. Com o passar do tempo, o meu coração começou a se encher de amargura. Meu marido definitivamente tinha sérios problemas psicológicos. E eu e meus filhos éramos as suas vítimas. Ninguém imaginava o que estávamos vivendo em casa. Eu tive que fazer algo para proteger a mim e a eles. Isso foi o que eu pensei. Eu comecei a ouvir mensagens da psicologia e logo me convenci que o que eu precisava era me capacitar e procurar um emprego e deixar de ser tão estúpida. Tinha muita raiva ou ódio pelo Aníbal. Minha repentina mudança de atitude desencadeou uma bomba relógio nele. As coisas ficaram muito ruins, então eu vou omitir os detalhes, mas Deus nos preservou. Sinto um nó na garganta pensando nisso. O Aníbal pediu o divórcio, o que eu mesma o obriguei a fazer, mas como eu era muito religiosa, eu não pude pedir porque sabia que Deus não gostava. Mas quando eu descobri que ele havia entrado com a ação, eu me senti aliviada, para ser sincera. Muitas vezes, sabendo que eu era cristã e não poderia me divorciar, eu desejei em minha mente que ele morresse ou que me deixasse por outra mulher e poder me livrar dele. Eu já pedi perdão ao Senhor por esses pensamentos horríveis, embora eu tenha pago algumas consequências. Bom, naquele fogo cruzado, eu senti aquela voz que me dizia para ler o livro da Erin novamente, mas eu recusei categoricamente. Eu não estava mais disposta a lutar por esse casamento, então eu ignorei aquela voz. Durante 2 anos de crise, moramos na mesma casa. Foi horrível. Até que tivemos um primeiro julgamento em março, em que foram tomadas medidas temporárias, até o julgamento da sentença, que seria em setembro. Naquele primeiro julgamento, eu tive um advogado nomeado pelo tribunal. Ele tinha um dos melhores advogados, um laudo psicológico sobre abuso, laudos periciais e um detetive particular. Eu só conto isso para dar uma ideia do que eu estava enfrentando naquela época. A guarda da minha filha estava em jogo e ver o que eu estava enfrentando e ainda por cima, sem recursos e longe dos meus pais e da minha família, me fez desabar diante de Deus, deixar aquela ideia ridícula de uma mulher empoderada. Então eu clamei de joelhos a Deus por sua ajuda e lá voltou aquela voz que me disse para voltar ao livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Humilhada e com medo, obedeci, mesmo sabendo que não era a restauração que eu procurava, mas obedeci, porque eu percebi que precisava me humilhar diante de Deus. Como Deus transformou você, Grace, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Foi então, quando eu não tinha nada além do medo do futuro e do futuro dos meus filhos, que eu me humilhei e busquei a Deus em total dependência dEle. Só Ele poderia me livrar. Ele me livrou do meu poderoso inimigo e daqueles que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Eu agarrei meus salmos, li-os, orei-os, decretei-os na minha situação. Também lendo o livro de Erin, eu percebi muitos erros que já havia cometido antes. Embora já o tivesse lido, é como se os meus olhos estivessem cegos e eu não tivesse visto. O primeiro deles. Deus não era o primeiro no meu coração.
mas sempre foi o meu marido. Ele era meu ídolo, eu vivia para ele, o amava de todo o coração e ao mesmo tempo o temia. A segunda coisa, eu fiz tudo para agradar à carne e não a Deus. Obedeci apenas ao que me interessava, não dei o dízimo, por exemplo. A terceira coisa, minhas emoções me governavam, eu era uma mulher de mente dobre. A quarta coisa, eu era uma cristã infrutífera. Deixei de focar em evangelizar e servir porque eu estava focada nos meus problemas e em busca da minha suposta felicidade. Então eu continuei a humilhar o meu coração, lendo e relendo o livro e a palavra de Deus. E logo o meu coração endurecido mudou. A primeira coisa foi obedecer ao princípio de Mateus 5,39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu não pude despedir o meu advogado, mas eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor permitiu que em março, quando foram tomadas as medidas temporárias, me fosse concedido o uso da casa e a guarda partilhada da minha filha. Foi muito melhor do que ficar na rua sem filha, então louvado seja Deus. A partir daí vivemos separados e enquanto meu coração endurecido foi amolecendo, o do meu marido foi endurecendo. Desde o dia em que saiu de casa, ele me odiou ainda mais. Ele não queria saber nada sobre mim, e eu não podia me aproximar dele para pedir perdão e ainda estava com medo. Eu comecei a ansiar pela restauração do meu casamento e a pedir perdão. Também deixei de contar os meus problemas, mesmo os da minha imaginação, que nem eram reais, para muitas pessoas. E acima de tudo eu vi que tinha sido uma pessoa incrédula. Deus foi mudando meu coração aos poucos, mas eu cometi o erro. Eu acho que eu sou muito desajeitada na hora de ler ou interpretar o livro. Eu cometi o erro de não deixar ir o meu marido. Eu não entendi esse princípio, eu fiz o contrário. Eu me agarrei a ele, não fisicamente, mas meu coração. Queria tanto a restauração e eu chorei muito por ele. Embora a minha oração fosse sempre para que a vontade de Deus fosse feita. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Grace, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Cada um deles eu poderia escrever um livro, e eu ainda estou passando por momentos muito difíceis. Quando eu fiquei sem dinheiro, meu marido não trazia comida para casa, por exemplo. Mas Deus sempre providenciou. Eu tive o apoio da minha igreja, embora não tivesse a minha família. Sair para trabalhar o dia todo e deixar meus filhos sozinhos me fazia sentir culpada. Mas o Senhor me ensinou que eu não estava no controle. Ele estava. Grace, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Em julho, foi a vez do Aníbal levar a minha filha para 15 dias de férias, mas ela não queria ficar com o pai. Então teve uma crise e quando meu marido a viu, decidiu deixá-la comigo e não levá-la. Eu ofereci que mantivéssemos contato por ela, e ele, que nem queria me ver, propôs levá-la ou trazê-la quando ela quisesse. Então a menina, agradecida, convidou o pai para jantar em casa, porque eu tinha lido o princípio da importância da intimidade. De lá, nos vemos todos os dias. Éramos íntimos, mas ele ainda pretendia se divorciar, mas eu mantive a esperança contra a esperança, sendo gentil, submissa e quieta. Ele propôs que nos divorciássemos, mas morássemos juntos e dividíssemos as despesas. Por um momento, e por medo de perdê-lo, eu pensei em concordar, mas eu sabia que Deus estava testando a minha fidelidade. Então, embora Erin não aconselhe que revelemos as nossas intenções ao nosso marido, eu tive que ser sincera e dizer-lhe que assim que acontecesse o divórcio, eu sairia de casa. Porque eu já tinha aprendido o princípio de não resistir ao maligno. E, obviamente, eu não ia expulsá-lo de casa. Isso, dessa vez, eu sairia confiante de que Deus seria o meu marido e o meu provedor. Ele insistiu, mas eu permaneci firme. Ficamos assim até setembro. Chegou o mês do julgamento e eu estava tão nervosa. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Grace. Seu marido simplesmente apareceu? Eu pensei que ele não me amava, porque havia mudado muito. Ele se afastou do Senhor. Passou de um homem muito legalista a um homem do mundo, para dizer o mínimo.
Ele estava irreconhecível, em parte eu tinha a ver com isso. O tratamento que dispensei a ele no passado como resultado do meu ressentimento foi muito depreciativo e humilhante para sua masculinidade. E como me propôs morar junto sem ser casado, eu pensei que faria isso só para recuperar a casa dele e que logo ele me jogaria na rua, como havia feito antes. Mas eu me mantive firme, suportando a prova, dando outra face. E não fiz isso por ele. Foi mesmo Cristo em mim que não sei como o fiz. Sua palavra diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E era isso que eu queria que ele visse, Cristo em mim. Afinal, eu era mais próxima que ele estava de Cristo. 2 dias antes do julgamento, tivemos uma discussão e eu pensei que era o fim. Então eu soltei-o e disse-lhe que tinha feito o que podia e que ele estava livre e que lhe deixaria, que ele não precisava se preocupar, porque eu sabia pelo meu advogado que sua única preocupação era cuidar da casa. No dia seguinte, acordei feliz, eu tinha contentamento no coração. Eu sabia que Deus tinha uma nova vida para mim e que logo eu entenderia o propósito. Mas ele veio e me pediu perdão. Me disse que queria ter ouvido esse tempo todo que eu queria ficar com ele, que tudo ia ser diferente, mas que ele não queria o divórcio. Então, nessa mesma tarde, ele ligou para o advogado e eu liguei para o meu. E no dia do julgamento, os 2 advogados apresentaram uma carta para cancelar o divórcio, enquanto preparavam a papelada para arquivar o processo. Meu marido e eu estivemos juntos na praia, tendo uma manhã romântica e conversando sobre o Senhor. Foi uma sensação indescritível. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Grace, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? Eu recomendo cada curso e recomendo fortemente que você não ignore nenhum dos princípios contidos nesses cursos. Quanto a aprender a prova, ainda estou aprendendo muito. O primeiro princípio que mudou a minha vida foi não resistir ao mal. Me libertou, me deu a paz que há muito tempo eu não tinha. A segunda era ficar quieta. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Depois vencendo, sem dizer uma palavra, uma vez que meu marido voltou, e agora eu estou aprendendo a me desapegar. Mas isso será mais um testemunho, porque desde que fomos restaurados, começou uma nova jornada cheia de aprendizado. Grace, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem seu testemunho, promessas que ele te deu? Muitos. Eu me apego a toda a sua palavra, eu não poupo nenhuma das suas promessas. Mas talvez as minhas favoritas. Não tenha medo, porque você não será confundido. E não tenha vergonha, porque você não será envergonhada, mas você esquecerá a vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais da desgraça da tua viuvez. Porque o teu marido é o teu Criador. Jeová dos Exércitos é o seu nome, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus de toda a terra será chamado. Pois como uma mulher abandonada e triste, Jeová te chamou em espírito. E como a esposa jovem que é divorciada, o teu Deus disse: por um pouco tempo te abandonei, mas te aceitarei de volta, com grandes misericórdias. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Todos os salmos, sem dúvida. E os testemunhos, muitas vezes, quando as coisas ficam difíceis e eu fico desanimada, esses testemunhos poderosos e maravilhosos me animam. Obrigada a todas por compartilhá-los e obrigada a Erin e a equipe de ministras. De qualquer forma, Grace, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Eu não tinha compartilhado meu testemunho ainda, porque eu pensei que ainda não era o momento, senti que talvez não durasse ou talvez não fosse real. Até que eu percebi a minha desastrosa descrença.
porque o inimigo me faz ver as coisas pela perspectiva do medo. Mas a palavra nos incentiva a andar pela fé e não pela vista. Então eu te encorajo, querida noiva, a amar a Deus de todo o coração, fazer disso a primeira coisa na sua vida, cair de amor por Ele e pela sua palavra. Ninguém, nenhum homem pode te dar o que o Senhor pode te dar. A sua maior necessidade é Cristo. Acredite, dói muito procurar em outras fontes. Então peça essa fé, e para caminhar pela fé, por mais difícil que seja a situação, expulse a descrença. O medo só acrescenta sofrimento e dor à sua situação. Mas a fé lhe dará a força, a coragem e a paz que a sua alma precisa. E o mais importante, e o que é difícil para mim, é deixar ir. Largar o marido, o passado, o futuro, o desejo de controle e segurar na mão do Senhor e deixá-lo te levar adiante, abrindo o caminho. Querida, eu te abraço e oro por você com amor e graça.